Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Te louvo por poder fazer parte desse momento, te agradeço por cada um dos meus irmãos, eu peço que o Senhor possa guardar a vida deles e que essa mensagem, Senhor, esse compartilhar possa trazer transformação na vida de cada um aqui, Pai. Então, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o tempo urge. Bom, o Paulo falou que eu tenho um tempo limitado aqui para falar, então eu vou tentar ser breve, né? Mas eu queria, Fabrício, vou pedir para o Fabrício soltar um slide aqui. Eu quero que você veja primeiro que você leia o que está escrito nessa primeira frase. Se você entender, glória a Deus. Você falar, eu sei. Você pode, gente, vocês está liberado abrir o áudio. Quem quiser abrir o áudio, por enquanto, pode abrir de novo, tá? Então, assim, quero que você leia esse texto que está escrito aí. Então, essa é Águas... Já está o texto aí. Pode passar isso daí. Águas profundas. Próximo. Aê. Caranguja. Bom, que texto... Ixi, acho que deu gato aí. Cadê o texto em alemão? Peraí, deixa eu botar meu... Eu estou vendo em alemão aqui. Aqui não está lá em cima, né? Bom, então, alguém sabe o que está escrito aí? Alguém se aventura a dizer o que está escrito aí? É um texto de Lutero, né? Bom, eu sei que o and deve ser e. É, boa. Então, vamos lá. Então, E o die deve ser morreu. se eu disser para você que essa é uma frase que Lutero poderia ter dito para Hitler, hein? Passa, então, vou facilitar. Vou tentar facilitar essa frase. Passa para outra. Próximo. Quem consegue aí? Está escrito Heineken, não é Heineken, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aê! Já. Passa para outra agora, então, para facilitar para o povo. Aê! É isso tem aí. inglês e tem em português. Bom, se eu falasse para você na primeira frase que aquela palavra, que essa frase é um versículo bíblico, você acreditaria? Acreditaria? Talvez você acreditasse porque eu estou falando, não é? Mas se uma pessoa estranha te dissesse que é um versículo bíblico e que você não conhecesse, você acreditaria? Eu queria que você guardasse esse pensamento que nós vamos passar lá no fim depois. Bom, o fato de você saber que é um versículo bíblico, mas está numa língua que você não consegue acessar, isso faz a diferença para você? Isso faz a diferença? Porque a palavra de Deus é poderosa, não é? A palavra de Deus é poderosa, todo mundo concorda. Agora, se essa palavra não estiver acessível, ela adianta alguma coisa? Está aberto ainda, viu? Para falar fecha, fecha. Não adianta, né? A palavra ela tem que ser algo que realmente a gente possa entender e compreender o que ela está querendo transmitir ao nosso coração. Então, eu queria que agora coloque no texto mesmo, que está em João 8, em português, né? A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. E a verdade nos liberta do quê? A verdade nos liberta da ignorância, da falta de entendimento, da falta de conhecimento. A verdade é a própria palavra, é o próprio Cristo. E ele liberta a gente da falta de entendimento. E Joel diz que o povo
se perde por falta de conhecimento. E uma grande estratégia do inimigo sobre as nossas vidas é manter a gente na ignorância. Aliás, ao longo da história da humanidade, o povo era corrompido, o povo era manipulado, ele era controlado através da ignorância. Quando o povo não entende, ele não reivindica, ele não confronta, ele não busca, ele apenas aceita e está tudo certo. Então o diabo usa a estratégia da falta de conhecimento. Ele quer que a gente não conheça a palavra de Deus, que a gente não entenda a palavra de Deus, porque se a gente não compreender a realidade desse evangelho, aquilo que Deus está falando, a gente se torna presa fácil. Ele controla e manipula as nossas vidas através da falta de conhecimento. Eu creio que o diabo ele tem, ao longo do processo que a gente vive, né? Eu já vivi isso. Pode até tirar a tela. Vou deixar a minha mesmo. Por favor. Então, ao longo da trajetória da nossa vida, e talvez você se identifique em algumas delas, e eu queria falar bem rápido, existem 3 armadilhas do diabo na vida de uma pessoa, para que ela não tenha conhecimento, para que ela permaneça na ignorância, para que ela possa ser controlada e manipulada por ele. A primeira coisa que o diabo faz sobre as nossas vidas, ele traz distração. Existe um termo na Roma Antiga, né? Existia um imperador lá chamado Augustus, né? Otávio Augustus, e ele implantou uma política chamada a política do pão e circo, né? O que era a política do pão e circo? Em troca de apoio da população, ele dava diversão e farinha para eles fazerem pão. Ou seja, eles davam satisfação, prazer para o povo em troca do apoio político, em troca do poder, para que ele pudesse se manter no poder. E assim funciona. O diabo ele é estratégico nessa ação, nessa questão de manipular pessoas através da distração. Se você for parar para pensar, né, a grande maioria das pessoas elas estão preocupadas em quê? Elas, tendo que comer, tendo que se divertir, né? Para elas estão satisfeitas, elas não precisam de nada, não precisam de ninguém, não precisam de Deus, né? Elas vivem entulhadas, elas não querem um alimento verdadeiro, elas querem se sentir cheias, e o prazer alimentam a vida delas dentro desse sistema. Então as pessoas elas buscam o quê? Elas buscam o prazer da carne, elas querem comer bem, desde que elas estejam comendo, se alimentando, desde que elas estejam envolvidas em coisas prazerosas, né? Droga, prostituição, às vezes coisas não tão fortes assim, né? Mas elas estão lá, estão distraídas. Às vezes é um shopping center, às vezes é uma atividade que corrompe, mas para ela aquilo é extremamente natural. Ela está sendo satisfeita por aquilo que é o pão e o circo. E o diabo está continuando no poder. Então ele dá essa condição para o ser humano para que ele possa usufruir ao máximo. Quer dinheiro? Dinheiro, se é necessário, eu te dou dinheiro para que você possa comprar o que você quer, para que você possa gastar nos seus prazeres da carne. Mas desde que você me mantenha no poder. Então, uma das grandes armadilhas do diabo para as pessoas se chama distração. Ele distrai. Mas sabe o que acontece? Talvez algumas pessoas, o que elas fazem? De repente, elas descobrem que, por mais que elas se divirtam, por mais que elas curtam a vida, por mais que elas comam, bebam, por mais que elas façam um monte de coisa, elas ainda não se sentem preenchidas. Algumas pessoas. Aí o que elas fazem? Bom, aí elas querem, elas descobrem que precisam de alguma coisa. E essa alguma coisa se chama Deus. E elas, então elas descobrem que o que elas querem em Deus. Deus pode mudar a vida delas. Elas não querem mais só as coisas do mundo. Elas querem Deus também. Aí o diabo vem com a segunda armadilha dele. Bom, puxa, esse cara, a primeira armadilha não funcionou. Então eu vou usar a segunda armadilha. Eu vou usar a armadilha da distorção. Então, você quer Deus? Eu vou te dar um Deus. Você quer um Deus? Eu vou te dar um Deus. E o que ele faz?
ele distrai a gente com falsos deuses. Ele distrai a gente. Ele dá para nós deuses que não é o verdadeiro Deus. É isso que ele faz. Ele alimenta a nossa alma de distorção. Então, a gente acaba buscando coisas que não tem nada. Então, a gente quer Deus, como é que... Primeiro, ele modifica a figura do próprio Deus, né? Primeiro, ele cria ídolos no lugar de Deus e mostra para a gente, vai na Umbanda, vai não sei aonde, vai em tal lugar, e começa a direcionar a gente para lugares onde a gente tem o coração voltado, a gente está com sede, está com fome de Deus, mas ele leva a gente para lugares errados, onde vamos conhecer Deus que não tem nada a ver com Deus verdadeiro. Mas mesmo assim, quando ele percebe que a coisa não está funcionando, ele falou, então vou dar outro Deus para eles. Vou dar a mídia, joga a mídia por cima e coloca amigos do nosso caminho que vão ensinar para a gente, mas assim, busca um ídolo, né? Bota o Roberto Carlos na vida dele lá, né? Na minha época, mais velho que eu. Mas dá o Roberto Carlos para ele lá, o ídolo, ele quer o Deus, bota o cara lá, dá o Michael Jackson para ele, né? Tem tantos aí, a gente pode falar de inúmeros artistas, né? Que a gente acaba idolatrando ao longo da nossa vida, né? Tentando encontrar Deus, tentando buscar um Deus verdadeiro. E o diabo, ele coloca outros deuses na nossa frente. E quando ele começa a falhar ainda um pouquinho mais essa questão do Deus, ele fala assim, bom, você quer Deus? Então, Deus existe mesmo, né? Você não quis ser ateu, não quis curtir o prazer da vida, então vou te dar um Deus aí. Aí, o que ele faz? Ele fala assim, Deus, ele existe, né? Ele está lá no céu. É esse Deus que você está buscando? Está lá no céu. Mas quero te falar uma coisa. A gente já vem aquela imagem para nós, né, do Deus, né? Sentado no trono, com aquela barba branca enorme, assim, né? Com um raio na mão, esperando você falhar para jogar um raio na sua cabeça. A gente não cresce pensando assim, ouvindo os nossos pais falarem, outras pessoas falam assim, olha, Deus vai te castigar, hein? Deus castiga, hein? Não é assim? A gente não aprende ouvindo essa frase. Outra coisa também que a gente ouviu muito a respeito de Deus, de uma maneira distorcida, é que Deus, olha, cara, Deus é a planta, né? Deus é o céu, Deus é as estrelas, Deus é uma energia positiva. Eu declaro energia positiva, muita energia positiva para você. É isso que a gente pensa que é Deus. Ele vai distorcendo essa visão de Deus na nossa vida. Ou fala assim para nós, olha, cara, Deus existe, Deus está lá no céu, mas pode falar uma coisa? Você vai orar, mas nem sempre ele vai te atender, porque, ele tem coisas mais importantes para cuidar, ele tem as guerras mundiais, tem coisas muito mais importantes do que estar preocupado com o teu pé que quebrou. Está preocupado com coisas grandes. Então o diabo, ele vai lá, a partir do momento que a gente decide ter Deus, ele começa a distorcer. Então, primeiro ele distrai, ele usa a distração. Segundo, ele usa a distorção, ele distorce a visão que nós temos de Deus, para que a gente não enxergue Deus verdadeiro. Mas alguns se deparam com alguém que chega e fala para você, cara, existe um Deus que é diferente, existe um Deus que habita no teu coração através de Jesus, que habita no teu coração através do Espírito Santo. E ele vai morar em você e vai mudar a sua vida. E aí, a gente sente aquela alegria de conhecer o Deus verdadeiro, e a gente entrega a nossa vida, a gente reconhece Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e como diz a palavra, né? Aqueles que recebem a Jesus como seu Salvador, é dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, a gente se torna filho de Deus, e a gente começa a conhecer o Deus Pai, e Jesus é nosso irmão mais velho, e a gente começa a entender esse propósito de Deus, e aí o diabo foi derrotado. Não foi derrotado. O diabo tem a terceira estratégia dele. Aliás, é uma estratégia muito sutil do inimigo, mas muito poderosa também. E isso eu queria que você pensasse. Acho que tem muito mais a ver com a gente que está aqui hoje. Que talvez já tenhamos passado por essas etapas que eu falei antes, de viver aí fora, de escolher primeiro as coisas do mundo, depois se entender Deus de uma maneira distorcida, e aí a gente encontra com Jesus, e aí é a gente que está aqui, velho. Agora é nós. O papo está falando com a gente aqui.
A terceira estratégia do inimigo para corromper essa verdade do nosso coração e manter a gente na ignorância é a religiosidade. Religiosidade. Eu vou falar uma coisa baixinho para você aqui, ó. Para ninguém ouvir aqui, ó. Só nós aqui, ó, baixinho, ó. O fato de você ir no culto não te faz um cristão. Assim como o fato de você ir todo final de semana no McDonald's não te faz um Big Mac. Quer que eu te fale outra coisa? A religiosidade pode dizer para você, lê a Bíblia. E você lê a Bíblia e conhece a Bíblia de capa a capa. Você conhece tudo que está escrito lá. Meu, você leu 500 vezes a Bíblia inteira. Uau! É a palavra de Deus, é a verdade. Posso falar outra coisa? Ler e conhecer a Bíblia toda não te faz um cristão. Aí você fala, pô, meu, como assim? Ô, pastor, agora você exagerou, meu. Aí você dizia, como assim? Eu conheço a palavra de capa a capa e isso é religiosidade? Como assim? Todo mundo deve conhecer. Meu irmão, a Bíblia diz lá, em Lucas 6, o próprio Jesus falando, no versículo 47, 48, 49, ele diz assim, que o homem sábio é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E o insensato é aquele que conhece a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, mas não a pratica. É como a casa que é construída sobre o chão e vem a onda e leva embora. Eu quero te lembrar que o próprio diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele conhece. Aliás, você imagina só, se Jesus não conhecesse a palavra lá, ele chegar lá e questionar Jesus, e aí, ó, mas está escrito lá. Ele sabia o que ele estava falando. E ele sabia que Jesus era o próprio Deus e a própria palavra. O próprio Jesus disse, errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí você me pergunta, então, Miano, poxa, eu estou na igreja, leia a Bíblia, o que está faltando, então? Essa é a chave do que eu quero falar para você nessa noite. Deixa eu olhar aqui meu horário. Essa é a chave que eu quero trazer para você. É um resumo, mas eu quero que você entenda isso, que é muito importante. É importante você aceitar Jesus. É importante você ter uma igreja que cubra a sua vida, que ande com você. Mas é importante você saber o porquê você é igreja. O porquê você vai até a igreja. É importante você ler a Bíblia. É importante você colocar essas palavras no teu coração. Mas é importante você, mais do que ler a palavra de Deus, você tem que ser um praticante dessa verdade. Você tem que praticar, não adianta nada você ir para o domingo no culto. Não adianta nada você ler a Bíblia todo dia. E, chegar em casa, você ser uma pessoa má para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Não adianta você ser um péssimo exemplo no seu trabalho. Não adianta você ler a palavra todos os dias, ir para a igreja, mas durante a semana, teu coração, você vai falar e conta aquela mentirinha. Não adianta nada. Porque não é uma indulgência como no tempo da igreja católica antiga, que você paga um pedacinho do céu. Jesus já pagou o preço por nós com sangue precioso, para que a gente tivesse vida. E é isso que eu queria trazer para você. Quando Jesus fala, errais por não conhecer, está lá em Mateus 22, 29, se eu não me engano. Diz, errais porque não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não basta ter a leitura da palavra, você tem que ter a revelação dela. Existem dois tipos de conhecimento aqui. Existe o conhecimento informativo e teórico, onde você sabe a respeito, você conhece, você estuda, você vai na igreja, você vê a pregação, você lê a Bíblia, você conhece. Existe o conhecimento relacional. O fato de você saber alguma coisa a respeito de alguém, necessariamente não quer dizer que você conheça essa pessoa. Você pode saber tudo a respeito do Justin Bieber, pode saber o que ele come, o que ele canta, todas as canções dele, o jeito que ele dorme.
você pode saber tudo, você pode ler várias matérias a respeito da vida dele, mas quem conhece ele é quem mora na casa dele, é quem vive com ele, quem se relaciona com ele. E muitas vezes essa religiosidade é o que faz isso no nosso coração, faz a gente estar distante de Deus. A gente tem que tomar cuidado, porque os doutores da lei, os fariseus, eles eram assim. Eles conheciam tudo da lei, conheciam tudo a respeito de Deus. Mas a Bíblia diz que, Jesus disse que honra com os lábios, mas o coração está distante. Ter o poder de Deus, a revelação do Espírito Santo, que Jesus deixou para nós, é ter um estilo de vida diferente. É viver um cristianismo diferente no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na igreja, no ministério. Isso é a verdade de Cristo. Isso é fazer com que aquilo que nós estamos lendo se torne prático na nossa vida. Isso é aquilo que nós ouvimos nos domingos da palavra de Deus, aqui, no domingo, como aqui, é transformar isso, potencializar em poder. E aí, é como se você pudesse potencializar na sua vida aquilo que é a verdade. Então você já não age mais como Jesus. Você não lê e age como ele. Porque agir já é difícil. Mas você reage como ele. Quando você é um só com Jesus e você permite que realmente ele governe a sua vida, você não age mais como ele, você reage. Porque as ações, elas podem ser planejadas, mas as reações demonstram quem a gente realmente é. Então toma cuidado com o evangelho que você vive, que você ouve. Você tem que viver intensamente, você tem que pedir, Deus, que eu possa ir para a igreja. E eu estou dizendo, tem que ir para a igreja, meu irmão, tem que congregar. É lá, Deus tem um propósito sobre a igreja, Jesus instituiu a igreja. Tem que ler a palavra de Deus, ela é a fonte de vida para nós. Mas se isso não ser potencializado, não ser transformador na nossa vida, não tem sentido. A gente precisa fazer isso. E aí eu me lembro dessa passagem que eu quero terminar com ela, que está em Ezequiel 47, que essa figura, para mim, é muito forte, que fala sobre o rio de Deus. O rio de Deus, em Ezequiel 47. Se a gente for fazer uma comparação com o rio de Apocalipse, ele fala que é o rio que emana do trono de Deus, é o rio que vem e traz vida onde ele passa. E a passagem diz que Ezequiel estava lá e o anjo chegou para ele e falou assim, vamos entrar no rio aqui. E eles começam a caminhar dentro do rio. E aí eles caminham 1000 côvados. 1000 côvados quer dizer mais ou menos 500 metros. Eles caminham bem 500 metros para dentro. E quando eles param lá, eles olham, as águas estão nos tornozelos. Aí o anjo falou, tem coisa a mais lá. Vão mais para o fundo. Aí eles vão caminhando mais 1000 côvados. 1 quilômetro dentro do rio. Você sabe que é 1 quilômetro dentro do rio? Vai. Quando eles olham, as águas estão nos joelhos. E Deus fala assim, e o anjo fala assim, tem muito mais ainda. Vamos mais para dentro. E aí Ezequiel entra mais 500 côvados. Mais 1000 côvados, 500 metros, 1500 metros, eles estão para dentro do rio. Ele olha, as águas estão nas cinturas. Eles não estão satisfeitos. E o anjo fala assim, vamos entrar mais. E aí, meu irmão, eles entram mais 1000 côvados, mais 500 metros. O suficiente para que os pés não alcancem mais, para que a força da água possa controlar a vida deles e dominar a vida deles. O que o Espírito Santo, essa figura do rio de Deus, é a figura do próprio Espírito Santo na nossa vida. No Antigo Testamento tinha o Pai, depois ele deixou e viu Jesus, Jesus veio, depois ele falou, eu preciso ir para que venha o Espírito Santo, e o Espírito Santo não pode estar mais perto do que ele já está, que ele mora dentro da gente, e esse rio de Deus emana de dentro da gente, e a gente está lá, e quando você vê Ezequiel falando sobre eles entrando esses 2 quilômetros adentro do rio, os pés já não alcançam mais o chão, ou seja, eles não têm mais controle sobre o próprio corpo. A água eleva eles para lugares profundos. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus quer que você perca o controle da sua vida e que dê o controle para Ele poder te levar para águas profundas, para que você tenha experiências do Espírito Santo que verdadeiramente vão ser transformadoras na nossa vida.
essa expectativa de Deus, essa expectativa do Espírito Santo, é fazer com que tudo aquilo que nós conhecemos, que nós buscamos, se torne uma verdade transformadora na nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos deixar esse rio fluir dentro de nós. E detalhe, não é o rio. Muitas vezes a gente está falando, Senhor, envia teu rio, vê o teu rio sobre mim. Não, nós temos que tomar uma decisão. O rio está passando, o Espírito Santo está passando, mas é nós que tomamos a decisão de ir contra o rio e permitir que a gente alcance águas profundas na nossa vida. O Espírito Santo mora dentro de cada um de nós. E ele quer fazer com que essa palavra seja rema na nossa vida. A palavra rema é palavra prática no nosso coração, no nosso dia a dia. E aí realmente nós não vamos mais agir como nós pensamos. Nós não vamos agir como nós calculamos. Nós vamos agir como Deus quer que a gente haja, ou melhor, reaja como Ele. Quando a gente estiver cheio da presença do Espírito Santo, a gente vai se pegar fazendo o que Deus faria no nosso lugar. É espontâneo, é automático. Então, eu queria, nesse momento, orar com vocês. Eu queria orar para que esse rio possa invadir a nossa vida, para que a gente possa entrar para dentro dele sem resistência, sem medo de ser afogado. Porque quando o rio de Deus, ele trona, quando esse rio emana do trono de Deus, é um rio que traz vida. E a Bíblia diz lá, Jesus diz, eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa vida, essa é a nossa esperança. Então, eu queria orar com você para que você coloque seu coração à disposição daquilo que Deus pode fazer. Mais do que você ir para a igreja, mais do que você ler a Bíblia, mais do que você possa ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca de Deus, falando com Ele em cada detalhe daquilo que você vai fazer. Cada detalhe. Deus, o que eu faço agora? Para onde que eu vou? Deus está totalmente interessado em poder participar dos detalhes da tua vida. Dos detalhes. Então eu queria orar com você agora. Eu queria orar para que esse rio que emana de Deus possa te levar para águas profundas nessa noite. Para que você não se distraia, mesmo dentro da igreja, mesmo aprendendo Deus, o diabo vai querer te botar lá no nível 1, distração. Vai para o shopping, não vai para a igreja hoje. Ah, para quê? Não, imagina, tem uma desculpa boa, tem o Covid, não vai ouvir a palavra, não vai buscar. Ele quer tirar você do foco daquilo que Deus tem para fazer. Ele continua persistindo até hoje. Mas eu quero dizer para você que ele é um derrotado, porque os rios de água viva estão sobre a nossa vida. E ele é o rio que emana do trono de Deus. E ele traz vida, traz esperança, traz transformação. E ele vai transformar a tua vida, vai transformar as pessoas que estão no teu trabalho, as pessoas que estão na tua casa, as pessoas que estão no teu ministério, as pessoas que estão lá fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, para você fazer. Você vai ver que depois que você estiver de águas profundas, você vai jorrar rios de água viva dentro de você. Rios de água viva fluirão do teu interior. Eu queria orar para você, para que você pudesse falar, Espírito Santo, eu quero viver o evangelho verdadeiro. Eu não quero ser um religioso, eu não quero ser um frequentador de culto. Eu não quero ser alguém que fala que lê a Bíblia, que vai para a igreja. Eu quero ser um verdadeiro adorador, Senhor, que te adora em espírito e em verdade. Amém? Antes de orar, eu queria saber se alguém quer colocar algum motivo, quer compartilhar alguma coisa rápida. Não sei como é que funciona aí, Ju, mas eu quero orar por essas águas profundas da vida das pessoas aí. Ou eu oro antes e eu vou orar agora, e aí a gente abre para compartilhar, pode ser? Melhor. Senhor, eu quero aqui agradecer por esse tempo, e eu quero agradecer por cada vida que ouviu essa palavra, Senhor. Eu quero declarar o teu amor sobre os corações, Senhor. O verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o verdadeiro poder de Deus. Nós não queremos errar, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. O certo, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, não aquilo que a gente quer fazer. Porque muitas vezes nós fazemos até com intenção, porque nós cremos que é para o Senhor, mas muitas vezes fazemos coisas que o Senhor não nos pediu para fazer, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, aviva as casas, aviva as famílias,
Senhor, que as famílias possam sentir a presença do teu rio, passando e trazendo vida, trazendo santificação, trazendo pura transformação, Pai. Então, em nome de Jesus, que as pessoas tenham esse entendimento de que precisam buscar mais ainda, Senhor. Que as pessoas não se contentem com as águas, Senhor, nos tornozelos, nem nos joelhos, nem nas cinturas. Que as pessoas, Senhor, se satisfaçam, Senhor, em mergulhar em águas profundas do teu Espírito Santo, Pai. Então eu peço aqui, Pai, que esta tua verdade seja prevalecedora, Senhor, em cada casa, em cada família que está aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.